Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chega a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, não vai falhar. Posso confiar que no mar do céu Cristo vai guiar. Se o céu chega a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que no mar no céu Cristo vai guiar. Se o céu chega a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Saúdo vocês com uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesus disse ao homem curado: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Eu acho muito interessante observarmos essas histórias bíblicas de curas, de milagres, do agir de Deus sobre as pessoas, sobre coisas grandiosas que Deus faz na nossa vida, e percebermos esse convite que Jesus faz para esse homem que foi curado. Vá e conte dessas coisas, fale disso para os seus parentes, para os seus amigos, fale aos quatro cantos daquilo de bom que Deus tem feito em sua vida. E nesse dia quero falar de algo muito especial, de uma notícia muito legal que duas mulheres tiveram. Hoje é o Dia das Mães e por isso quero meditar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto também. Saúdo a todos com essa palavra. Nós iniciamos o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido a baixarmos a cabeça e a orarmos ao nosso Senhor. Pai amado, nós queremos te bendizer e te louvar, porque tu és um Deus presente, um Deus que promete estar conosco e anda conosco em toda e qualquer situação da nossa vida. E já fizeste e ainda irás fazer coisas maravilhosas na vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos dessas coisas que tu já fizeste por nós, especialmente daquilo que fizeste na cruz e das maravilhas que tu concedes a cada um de nós. E nos perdoe, Senhor, pelas muitas vezes em que guardamos essas coisas, essas histórias para nós mesmos e não falamos do teu agir, de que tu és o Deus próximo, que ama, que cuida, que faz coisas maravilhosas a todos, especialmente aqueles que creem em ti. Conceda-nos o teu Espírito Santo,
que Ele fale conosco através dessa meditação, da pregação que nós teremos agora. Oramos e agradecemos por tudo, confiantes nas Tuas promessas e no Teu perdão em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu não quero ler o texto bíblico, porque é um longo texto, mas convido para que cada um leia isso em casa, com calma, com atenção, sobre a história que se encontra em Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Eu passo a descrever, a narrar essa história. Eu gosto muito de ouvir sobre histórias de concepções, de gestações, de nascimento. Cada uma tem as suas peculiaridades, os seus pormenores. São histórias carregadas de sentimentos, de emoções. E dias atrás eu li sobre um parto feito em casa, de um jovem casal, a terceira gravidez deles. E todas as outras gravidez, as duas anteriores, também tiveram suas complicações, suas situações difíceis, mas em todas elas eu percebi o agir de Deus na vida desse casal, dessa família. Hoje, no Dia das Mamães, também queremos meditar sobre uma história de gravidez, duas histórias de gravidez, mas eu quero enfocar em uma delas. Vamos meditar sobre a vida de uma mãe que teve um papel importantíssimo na história bíblica, na história da humanidade. A mamãe, que está no centro da meditação de hoje, era a esposa de um sacerdote. Segundo o testemunho bíblico, esse casal dava um belo testemunho, um belo exemplo de família que tem fé, que crê em Deus. O texto menciona que eles eram irrepreensíveis. E essa palavra irrepreensível não quer dizer que o casal não tinha pecados, que eles não pecavam, mas que eles eram obedientes e tementes a Deus e procuravam andar dentro dos ensinamentos bíblicos, dentro dos 10 mandamentos especialmente. Porém, esse casal não tinha filhos e já estavam numa idade avançada para tê-los. O nome desse casal era Zacarias e Isabel. Creio que seja importante mencionar que Zacarias significa o Senhor se lembrou, e Isabel, Deus é meu juramento. Certo dia, Zacarias foi oferecer sacrifícios ao Senhor no templo, e como de costume, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Lá atrás, aqui, onde fica o altar do Senhor, vou tentar explicar um pouco o que é esse Santo dos Santos. No Antigo Testamento, esse lugar ali onde está o altar, ele era fechado com uma cortina. Ali dentro só podia entrar um sacerdote. Era onde estava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos do Senhor e simbolizava a presença do Senhor. Zacarias entrou naquele lugar e os demais sacerdotes ficaram do lado de fora, orando como era de costume. Quando Zacarias entrou lá no Santo dos Santos, viu um anjo em pé à direita do altar e ele se apavorou com aquela visão. Não era algo normal, mas o anjo veio trazer uma boa notícia para o Zacarias. Ele acalmou Zacarias e disse: Zacarias, Deus ouviu o seu clamor e o clamor da sua esposa, e ele lhes dará um filho, vocês vão engravidar. Zacarias e Isabel deveriam dar o nome a essa criança de João, foi a instrução do anjo. João significa Deus é favorável
ou Deus é misericordioso. Ele se tornaria um homem especial, um profeta poderoso em palavras e converteria muitos ao Senhor. O nascimento de João Batista era o cumprimento de uma profecia de Malaquias, que está no capítulo 4, versículos 5 e 6. João não era Elias, mas a sua pregação, seu estilo, era muito parecido com o de Elias. Contudo, diante das palavras do anjo, Zacarias teve dúvidas. Ele questionou o anjo e disse: como eu, na idade em que eu estou, e minha esposa, na idade em que ela está, ficaremos grávidos? Como é que nós teremos um filho nessa idade? Por ter duvidado da notícia que recebeu, Zacarias ficou mudo. Todos esperavam que ele saísse dali do Santo dos Santos e trouxesse palavras de bênçãos. Era o costume naquela época. Mas Zacarias sai mudo. E todos perceberam que ele viu alguma coisa lá dentro, que provavelmente Deus tinha se manifestado a ele. Alguma coisa anormal. Zacarias não conseguia falar, ele tentava se comunicar com sinais, com gestos, com as pessoas. Ele então voltou para sua casa, para junto da sua esposa. Depois de um tempo, Isabel engravidou. Ela se recolheu em sua casa por 5 meses, e a alegria de Isabel era tanta, que constantemente ela dizia: Deus fez por mim e tirou de mim a vergonha. É importante nos lembrarmos que naquele tempo o fato de não ter filhos era motivo de zombaria. As pessoas falavam mal de tal mulher e já imaginavam em suas cabeças e comentavam: isso deve ser um castigo de Deus por algo de errado que ela fez ou sua família. Enquanto Isabel gestava João, um anjo apareceu a uma outra mulher, a Maria. E Maria era parente de Isabel, e o anjo disse para Maria que ela também engravidaria e teria um bebê. A gestação de Isabel já era algo fora do comum, por causa da idade dela, mas a concepção de Maria seria algo fora dos padrões humanos. Maria daria luz ao Salvador da humanidade, a Jesus Cristo. Maria recebeu essas notícias, 2 notícias, de que ela engravidaria, Deus viria sobre ela com seu Espírito Santo, ela teria uma concepção milagrosa. E a outra notícia maravilhosa é: a tua parenta, a Isabel, também está grávida. Aquela conhecida como estéril está grávida. Diante dessas 2 notícias maravilhosas e ao mesmo tempo anormais, o anjo afirmou que para Deus nada é impossível. Naqueles mesmos dias, Maria foi visitar sua parenta Isabel, que morava numa região montanhosa, distante, e ao chegar na casa de Zacarias, Maria chamou por Isabel. Ao ouvir a voz de Isabel, ao ouvir a voz de Maria, João se agitou dentro da barriga de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e ela começou a dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o bebê que carregas no teu ventre. Feliz é você que creu, pois o Senhor cumprirá o que lhe disse. E Isabel também afirma que o bebê que Maria teria era o seu Senhor. Em seguida,
Maria adorou ao Senhor, o exaltou pelo que ele estava fazendo a ela e a Isabel e toda a nação de Israel. As duas mamães ficaram juntas por 3 meses e Maria retornou para sua casa. Nós não temos certeza quanto a isso, mas provavelmente Maria ficou até o nascimento de João Batista. Quando completou-se o tempo de Isabel dar à luz, nasceu João Batista. Todos os vizinhos ficaram sabendo daquela maravilha que estava acontecendo naquele casal, na vida daquele casal, naquele lar. Pela bondade do Senhor, todos foram visitar Maria e falavam dessas coisas por todo canto. Uma maravilhosa notícia da bondade e da misericórdia do Senhor. Os judeus tinham a tradição de circuncidar os meninos no 8º dia e levar o bebê João para essa cerimônia religiosa no templo. E os sacerdotes então queriam colocar o nome nele do seu pai, Zacarias. Mas Isabel se opôs. O anjo lhe havia dito: o nome dele será João. Mas eles questionaram ela e disseram: olha, não tem ninguém na tua família com esse nome. Por que queres dar esse nome ao menino? Então eles deram uma tabuinha a Zacarias e Zacarias escreveu: seu nome será João. Todos ficaram admirados. E imediatamente Zacarias começou a falar de novo. Ele exaltava a Deus, ele engrandecia a Deus pelos seus feitos. E todos ali perceberam novamente algo diferente acontecendo. Eles adoraram a Deus junto com essa família, com todos que estavam ali. Essa notícia se espalhou por toda a região. E as pessoas comentavam, questionavam: o que será desse menino? Zacarias engrandeceu ao Senhor pelos seus feitos, profetizou sobre o que Deus faria na sua família com seu filho, mas também com aquele que estava para vir. Com a Bíblia afirma: Isabel era íntegra e obediente a Deus. Tinha uma vida justa, mas ela era menosprezada pelas pessoas por não ter engravidado. No entanto, Deus tinha um plano com a sua vida. Ele lhe concederia o prazer de gestar uma criança no seu ventre, e essa criança desempenharia um papel insignificativo e destacado no meio do seu povo. Seu esposo seria o homem em 400 anos a receber uma palavra diretamente de Deus. Não é costumeiro se dizer, mas durante 400 anos, entre o período dos escritos do Antigo Testamento, do Novo, houve um silêncio de Deus ao seu povo. Foi um período chamado de trevas, ou seja, foi um período em que não houve mais profecias, uma manifestação direta de Deus. Isabel foi a primeira pessoa depois de José a saber que Maria daria à luz o Salvador do mundo. Imagina a alegria dessas duas mamães quando estavam juntas. Quanta conversa boa elas devem ter tido. Quantas orações, quantos louvores a Deus elas devem ter elevado ao Senhor. Quantos momentos de gratidão elas puderam desfrutar. Com certeza, Isabel deve ter dado muitos conselhos a Isabel, porque era a Maria, porque ela era mais velha, experiente. João Batista, com toda certeza, recebeu de sua mãe, de seu pai, uma educação especial, baseada na fé em Deus, e isso ajudou a se tornar um homem dos maiores pregadores do seu tempo.
Foi Ele quem preparou os caminhos do Salvador. Jesus Cristo afirmou que nenhum homem foi maior do que o filho de Isabel. Podemos imaginar que Isabel tenha vivido a maioria de sua vida com um sentimento de tristeza por nunca ter tido um filho, mas a alegria que ela experimentou ao fim de sua vida superou tudo que ela tinha passado. E mesmo assim percebemos que ela nunca abandonou sua fé no Senhor. Ela sempre confiou em Deus e o Senhor o recompensou, ainda neste mundo, por sua perseverança, por seu temor. Não podemos deixar de mencionar que Deus age da forma mais simples que poderíamos imaginar. Com duas mulheres que não eram importantes na sociedade, não eram importantes entre aspas, não eram influentes, não eram dotadas de algum poder humano, de riquezas. Eram duas mulheres simples para a sociedade, mas tementes para com Deus. Isabel era desprezada pela sociedade por não ter filhos, mas exaltada por Deus pela sua devoção, pela sua fé. Cada mãe tem suas dificuldades, seus temores, seus sofrimentos. Cada mãe enfrenta suas próprias batalhas, pessoais e na vida familiar. No entanto, todas são chamadas a depositarem em Deus a sua fé e esperarem nele, como Isabel fez. A boa notícia é saber que Deus nunca, jamais nos abandona. Ele age no tempo certo e acolherá aqueles e aquelas que se achegam a Ele. Queridos, a história de Isabel nos mostra que Deus nos livra de nossos sofrimentos e decepções. Somos chamados a levarmos ao Senhor todas as nossas inquietações e entregarmos a Ele tudo o que nos entristece. Somos chamados a nos alegrarmos com a misericórdia do Senhor, que nos livra de todos os males e especialmente nos livra do pecado, da morte eterna. Que essa história nos inspire a permanecermos confiantes no Senhor e nas suas promessas, e que Deus nos abençoe com fé e perseverança. Um abençoado Dia das Mães a todas as mamães. Que Deus guarde e proteja o lar de cada uma de vocês e as nossas vidas nos mantenha com os pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Convido a orarmos ainda. Pai amado, te louvamos e te bendizemos pela vida de nossas mães, pessoas especiais, as quais tu usaste para nos trazer a vida. Clamamos que a tua bondosa mão permaneça sobre cada uma delas, também sobre aquelas que não puderam ter filhos. Que a tua bondosa mão também esteja sustentando e alegrando a vida de cada uma delas, pois sabemos que muitas não tiveram filhos gestadas no seu próprio ventre, mas são mães especiais às crianças que estão ao seu redor. Conceda, Senhor, força, fé e sabedoria a todas e a todos nós. Entregamos esse dia nas tuas mãos, confiantes de que tu estás conosco, nos protegendo e nos guardando. Fortaleça e sustente todos aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão sofrendo de alguma forma, que a tua bondosa mão também socorra cada um. E aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, que Ele nos acompanhe, nos fortaleça e abençoe esse dia de hoje, a comunhão que nós teremos juntos com nossas mães, com as nossas famílias. Fiquemos na paz do Senhor. Amém.